Boa tarde, pessoal. Bom, agora é boa tarde, na verdade, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui de última hora, justamente porque eu estava gravando os stories para falar um pouquinho sobre a série, né? Que eu assisti no final de semana. E aí ia ficar muito, muito longo e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Não sei o que vai virar, vamos ver aí. Mas é o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a série Dirty John, que é uma série que tem lá na Netflix e ela é dividida em duas temporadas, só que cada temporada conta uma história, né? A primeira é maravilhosa e a segunda também é muito boa. Eu vou falar aqui hoje sobre a segunda temporada, a segunda história, que é a história do caso Broderick, né? Que é um casal de americanos, né? Um casal que mora lá nos Estados Unidos e eles passam por um processo de divórcio. O casal, ele é composto ali, né, pelas partes Dan, que é o marido, e a Beth, que é a esposa. Acontece, né, durante toda a trama ali, várias situações super intrigantes, onde a gente questiona bastante, né, o nosso posicionamento dentro daquela história, onde a gente questiona os comportamentos dos dois personagens, e isso vai causando aí uma série de coisas, tanto na nossa mente, né, na mente de quem tá assistindo, como eu imagino que foi acontecendo também dentro da mente dos personagens da série. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso, né, eu criei um roteiro aqui, já que esse vídeo surgiu de última hora, então para eu não me perder, eu criei um roteiro aqui na qual eu vou seguir, e aí qualquer coisa, depois que ficar alguma dúvida do vídeo, vocês podem mandar ou no direct para mim ou na minha caixinha de perguntas, combinado? Então vamos lá. Só para voltar, né, só para dar uma introdução aí, nós vamos falar sobre a série Dirty John, do caso Beth, do divórcio dos Brodericks. Pra quem não sabe, né, pra quem ainda não assistiu, a série é uma série baseada em fatos reais, tá? Então aquela história, tanto a primeira história, né, a primeira temporada, quanto essa que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, é baseada em fatos reais. A Beth, que é a grande personagem da série, ela está presa, inclusive até hoje, né? Inclusive aqui eu já tô dando alguns spoilers aí do que vai acontecer durante todos os 8 episódios ali da nossa série, da série que vocês vão assistir. Só para deixar muito claro, existe uma história real, né? Que é contada ali pela sobrevivente da história, né? Pela Beth. E a série, que é uma produção, né? Que está ali disponível para nós na Netflix. Imaginem que essa série é um recorte, tá? Nós que estamos assistindo não temos, né? Livre acesso a verdadeira história. Então, o que eu vou trazer aqui hoje, né, a minha percepção, o meu olhar em cima daqueles fatos, em cima do que a série está me demonstrando. Eu não fui muito a fundo na história real aí, né, não baixei processo, não assisti documentários, nem nada disso. Então, tudo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é com base no que eu assisti, com base lá na série que vocês vão assistir depois também. Então, só pra deixar claro, a série eu acredito que seja apenas um recorte daquela vida real. Não nos mostraram tudo, não mostraram tudo o que aconteceu. Pelo contrário, tenho certeza que selecionaram as partes importantes ali que fariam com que a série fosse tão interessante. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Uma curiosidade, né, que eu tava lendo, isso eu acabei vendo na internet. O caso Broderick, né, que se vocês pesquisarem na internet, vai estar Broderick versus Broderick, que é os dois, que é o sobrenome do casal, né? É um contra o outro ali na justiça dentro desse processo de divórcio. Sendo baseada em fatos reais, algumas coisas a gente acaba tendo acesso na internet. E o que a gente tem acesso é que, de fato, o Dan, né, que é o personagem, que é o ex-marido, ele causa ali durante todo o processo do divórcio, né, várias injustiças com a Beth. Ele faz com que a vida da Beth se torne um inferno diante desse processo de divórcio. Então, ali é mostrado isso na série. Mas o foco principal da produção é mostrar os comportamentos da Beth, justamente porque no final, né, da história, né, o final aí tanto da história real quanto aqui da nossa série, é que a Beth mata o marido, né? Esse é o final da série. E isso mostra nos primeiros episódios e depois eles vão mostrando como que tudo aconteceu. Então, começando aí, eu vou fazer um breve resumo da série.
O casal é um casal que no início se conheceram ali muito... Eles eram muito novos. O Dan era um estudante de medicina, né? Ele se torna médico, só que ele não fica feliz com a carreira e ele corre e vai fazer uma faculdade de direito. E ela apoia ele durante todo o seu desenvolvimento profissional ali. Ela passa, inclusive, muitas necessidades, até porque ela vai engravidando, ela arruma vários filhos com ele, ela arruma 3 filhos, se eu não me engano, bem no início da vida do casal, ali pós-casamento, enquanto ele ainda está estudando. Então, eles passam por diversas dificuldades ali no início desse casamento. Só que, aparentemente, né, o que a série nos mostra é que é um casal feliz, com seus problemas ali, né, com a realidade de um casamento, as dificuldades de um casamento, mas que é, de fato, um casal feliz. Conforme a série vai passando, você que está assistindo, né, e que é aí da área da psicologia, provavelmente, vai começar a notar alguns comportamentos, tanto do Dan quanto da Beth. Comportamentos esses, né, que são extremamente característicos dos transtornos que eu vou citar com vocês aqui hoje. Então, a Beth começa ali a mostrar para nós ali alguns comportamentos impulsivos, de descontrole, ela gasta muito no cartão de crédito, ela é extremamente, como que eu trago para vocês? Extremamente impulsiva mesmo, em relação a status social, em relação a como ela educa os filhos, né, no manejo de compras, né, uma necessidade muito grande de comprar constantemente, ela gasta muito dinheiro, inclusive tem uma cena que o Dan liga pra ela pra brigar em relação a isso, que ela gastou acho que 20 mil dólares, se eu não me engano, ali no cartão com um vestido, algo assim. Então mostra ali esses comportamentos dela em relação a essa impulsividade, esse descontrole. E uma preocupação também, né? Para quem presta bastante atenção, dá para perceber uma preocupação em relação ao sentimento do Dan em relação a ela. Então ela se preocupa o tempo todo com esse amor, com esse afeto que o Dan demonstra para ela. Até tem uma cena que ela solicita isso dele. Ela fala que ele não demonstra carinho mais, que ele não a beija e ela sente falta disso. Só que ali você percebe que é algo um pouco exagerado, tá? Então, só para citar alguns comportamentos aí para vocês que assistiram e para quem vai assistir também ficarem alerta. Dan já demonstra algumas características para nós um pouco mais narcisistas. O tempo todo ele se preocupa com o status social, o tempo todo ele se preocupa com a profissão dele de forma muito exagerada, ele busca esse reconhecimento constantemente, então tudo isso gera aquela sensação para quem tá assistindo de que ele é um cara que se preocupa muito, de forma muito grandiosa, né? Os pensamentos dele são sempre muito grandes, né? Ele é muito... ele tem uma fissura ali por essa questão do sucesso e dessa grandiosidade. Então, só para vocês ficarem alerta em relação a esses sinais que vão aparecendo durante a série. Para ir direto ao ponto aqui, Beth Broderick, ela tem, né, ao meu olhar, diante dos critérios, né, do nosso DSM, aí do nosso manual de classificações, ela preenche praticamente todos os critérios do transtorno de personalidade borderline. Quem assistiu e quem já estudou um pouquinho de psicopatologia, provavelmente, conforme a série foi passando, a gente vai ali encaixando algumas peças. Eu vou falar agora dos critérios do transtorno de personalidade border, pra gente ir encaixando um pouco no funcionamento da série, tá? Nas cenas da série aí. Então, vamos lá, né? Vou começar aqui. Primeiro trechinho que o DSM traz ali pra nós, né? Dentro do transtorno de personalidade borderline que existe um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Para ser diagnosticado, para fechar o diagnóstico do border, é necessário ter, no mínimo, 5 critérios dos 9 que o DSM traz para nós. Então, vamos um a um para a gente pensar na Beth aqui. Primeiro, esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado. Gente, quem viu a série sabe o quanto Beth briga por conta disso, né? O quanto ela solicita esse ex-marido, no caso, que solicitou o divórcio dela ali, né? Que inclusive ele já tá com outra. E ela busca desesperadamente evitar esse abandono, sendo que ele já se separou dela, né? Ali ainda não há um divórcio, ele saiu da casa, ele inclusive já assumiu a amante, que é a Linda,
porque eu não lembro o sobrenome dela, e Beth, em busca aí essa busca exagerada pelo afeto desse ex-marido, ela traz aí alguns comportamentos para nós que está aqui dentro dos critérios também. Então a gente define aí, né? Primeiro critério, Beth tem esforço desesperado para evitar esse abandono. Segundo critério, vamos ver se ela se encaixa aqui. Um padrão de relacionamento interpessoal instável e intenso, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Beth também se encaixa aqui. Por quê? Porque o tempo todo com o Dan, durante toda a série, inclusive, ela tenta colocar o Dan num momento de, às vezes, de raiva dela, no momento que ela tá meio chateada com a história ou com o que tá acontecendo entre os dois, num patamar de desvalorização. Então ela fala mal dele pras amigas, ela meio que esnoba ele. Já num outro momento, né, num momento de instabilidade aí, que ela tá mais alegre, que ela tá mais feliz, ela já coloca o Dan em outro patamar. Ela já coloca ele como algo grandioso mesmo, como se ele fosse o melhor homem da vida. Ela relembra, né, inclusive mostra ela lembrando de momentos muito saudáveis do casal ali. Só que ela oscila, então ela tem esse momento aí, né, de instabilidade em relação a essa visão desse marido, ex-marido ali, né, depende do momento da série. Os relacionamentos dela é instável, de fato, você pode perceber que ela gira entre as amigas, né, o tempo todo ela está ali num circuito com essas amigas, e ela causa aquela sensação de caos, né, dentro das relações dela, inclusive com os filhos também. Então, ela se encaixa aí também. Terceiro critério, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Aqui, a série não nos mostra com muito detalhe, né? Mas dá pra gente perceber, pensando visualmente, o quanto ela se preocupa com a imagem dela. O quanto, se eu não me engano, tem uma cena que ela senta com as amigas e ela fala, né, que o marido trocou ela pela menina mais nova, né, porque ela tá velha, porque ela tá feia. E a gente vê uma preocupação muito exagerada dessa imagem dela, tanto que ela tá extremamente arrumada em praticamente todas as cenas da série. Então vamos deixar esse aqui meio a meio, né? Não dá pra... não vou fechar ele, não. Vamos pro quarto critério. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. A gente encontra isso na Beth até com muita clareza, né? Gastos excessivos. Beth gasta muito, ela gasta muito mesmo. Ela é extremamente descontrolada com os cartões de crédito. Ela compra muita coisa para ela e para os filhos também. Abuso de substância, Beth, ela bebe o tempo todo, né? Pra quem prestou atenção na série, ela tá constantemente tomando uma. Direção irresponsável, inclusive tem uma cena que deixa isso muito claro pra nós, que é quando o marido, né, lógico, ele tira ela do sério, mas não vamos justificar os comportamentos dela aqui diante das razões aí do marido, tá? Por que eu tô citando isso? Não vamos justificar os comportamentos dela. Todo mundo sabe que um transtorno mental, um transtorno de personalidade, ele não é causado pelo ambiente externo, né? Ele é meu. Se eu tenho ele, eu sou responsável pelos meus comportamentos, eu sou responsável aí por esse manejo das minhas emoções e dos meus próprios comportamentos. Então, não vamos justificar nem os comportamentos do Dan, que já eu vou falar, e não vamos justificar também os comportamentos de Beth. Então, direção irresponsável, né, que eu estava falando. Tem uma cena que o Dan busca as crianças na escola e o combinado era de Beth ficar com as crianças. Ela fica possessa, ela fica muito, muito desregulada, muito brava. Ela pega o carro, ela atropela os cones da escola, pensa ela tá na porta de uma escola, e ela vai nessa busca desenfreada aí atrás do carro do Dan com os meninos dentro. Então, ela não pensa que no outro carro também tem 2 crianças que são os filhos dela, e ela simplesmente entra ali em alta velocidade, ela buzina, ela corre, ela cruza o caminho dele, freia no meio da avenida ali. Então, ela demonstra aí essa questão dessa impulsividade autodestrutiva, né? Direção irresponsável. Não só nessa cena, né? Porque bem no primeiro episódio, se eu não me engano, ela enfia o carro dela na porta da casa do Dan e da atual companheira. Inclusive, o Dan manda prendê-la. Compulsão alimentar não, mas aqui a gente já fecha esse critério também. Ela tem impulsividade em algumas áreas aí da vida de forma autodestrutiva. Então, nós já temos 3 critérios e um ali a gente não fechou direitinho.
Critério 5. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamentos automutilantes. A série não nos demonstra isso, né? Não que eu me lembre. Depois, se alguém assistir e lembrar, traz aqui pra mim, manda aqui no comentário, manda no direct pra mim, que aí eu reforço isso aqui com vocês. Mas eu não me lembro de ver ameaças suicidas, nenhum momento de mutilação. Pelo contrário, né? Ela tenta muito, mas ela tenta contra a vida do outro, não com a vida dela. No final, ela conta ali no julgamento que a intenção dela era se matar. Eu tenho lá minhas dúvidas sobre isso, porque pra mim ela foi muito direcionada em fazer o que ela realmente fez. Não lembro, gente, eu falei aqui no começo, né, o final, né, bem trágico, o final da série, não o final da série, mas o final da história, é que ela invade a casa do casal, né, do atual casal, do ex-marido e da sua atual companheira, da Linda, e ela mata os dois, né, os dois estão dormindo, ela entra, invade a casa, de maneira precipitada, porque ela planeja isso, ela já havia comprado a arma, ela já havia roubado a chave da casa do casal aí na bolsa da filha dela. Então foi de maneira bem precipitada, ela meio que não planejou no formato bem passo a passo, mas ela sai da casa dela pra fazer o que ela fez, né? E aí vem todo esse final trágico e ela mata o casal. Ela dá 5 tiros, se eu não me engano, 5 ou se ela dispara todas as balas da arma ali no quarto do casal, só que segundo ela acertou no escuro, mas não foi, tá? Foi provado aí, né? A série mostra isso pra nós, que ela atirou conscientemente, tanto na atual mulher quanto no ex-marido. Então, voltando, o sexto, ela não entra aqui no quinto critério. Vamos pro sexto. Sexto critério, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Irritabilidade, ansiedade intensa, duração de pouco, essa instabilidade de humor, tá? Aqui não é aquela instabilidade igual do bipolar, não, tá? Essa instabilidade aqui, ela acontece em horas, no mesmo dia. Aqui mostra, né, na Beth a gente vê muito isso, ela tem picos, assim, mas picos terríveis de irritabilidade, de ódio, né? Ela fica possuída, ela fica com muita raiva. De repente, ela já não está naquele nível mais, porque ela já passou por uma disforia. Tem, inclusive, né, uma cena que mostra ela, ao mesmo tempo que ela tá extremamente raivosa, ela tá com muita raiva, de repente ela já cai ali na cama e ela fica ali um tempo depressiva, meio chorosa, meio, né? Então tem sim, ela se encaixa aqui nesse critério também dessa instabilidade de humor com toda certeza. Ela tem crises de riso também, né? Eu não sei se alguém percebeu aqui, mas tem alguns momentos que ela tá com muita raiva, e de repente essa raiva parece que, não que passa, porque eu duvido que passe, mas ela se estabiliza e de repente ela está rindo, né? Ela faz isso com as amigas, inclusive, ela conta coisas trágicas sorrindo, de repente ela conta coisas que nem são tão trágicas, ela tá com muita raiva, então existe essa instabilidade de humor aqui, né? Instabilidade afetiva. Então ela também está aqui. 7, sentimentos crônicos de vazio. A Beth não traz isso, ou ela traz? Eu acho que ela traz sim. Ela traz esses sentimentos de vida sem sentido. Ela traz, eu acho que com as amigas, ela comenta sobre isso. E ela comenta depois no tribunal, né? Que tem essa frase, inclusive, ela é real. Ela é tirada do julgamento real aí dela. Que ela traz, que ela vive ali um turbilhão, né, de angústia, um monte de coisa acontecendo em sua mente, e que ela olha pra vida e ela percebe que não há nada, que ela perdeu tudo, tá? É um sentimento de vazio isso, de desesperança, inclusive essa cena que ela fica alguns dias deitada na cama, né, 2 ou 3 dias deitado na cama, é um comportamento aí de uma pessoa que realmente perdeu um pouco do sentido. Então dá pra gente colocar ela aqui também, dá pra gente fechar esse critério também. 8º critério, raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Eu nem vou comentar isso, porque quem assistiu a série sabe o quanto Beth tem aí essa raiva de forma descontrolada, enquanto ela é extremamente impulsiva com essa raiva. Ela briga constantemente, ela xinga constantemente, ela quebra as coisas, ela tem uma cena que é muito legal, né? Não é legal, mas tem uma cena que é muito interessante, que ela invade a casa do Dan, né? Antes de fazer o que ela fez. Ela invade a casa do Dan e ela quebra toda a casa. Ela picha a casa, ela espalha
pra tudo que é lado, ela quebra vários vasos. Tem uma outra cena que ela invade a casa também no Natal da família, da outra família, né? Ela invade ali, ela se descontrola toda e ela tem esses comportamentos com muita frequência, Então, colocamos ela aí nesse critério também. E o nono, que é a ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Essa ideação paranoide aqui, eu não sei se fica muito claro na série, mas ela tem um momento que eles mostram, né, a série mostra ela pensando que a Linda, né, que é a atual mulher do seu ex-marido, do Dan, pegou o caderno dela, né? E de fato a Linda pegou mesmo o diário dela. E ela imagina na mente dela ali, né? Mostra que ela está pensando sobre aquilo. Ela imagina Linda e Dan em casa, tirando um sarro com as coisas dela que está escrita no diário. Então ela imagina, ela faz inclusive a mímica assim, né? Brincando, né? Como que eles estão zoando ela em relação ao que ela escreveu no diário. Então tem aí esse funcionamento de imaginação, né? Eu não sei se daria pra gente encaixar ela aqui nesse nono critério. Mas olhando para todos esses critérios, né? Com toda certeza, a gente consegue fechar o diagnóstico aí da personagem. Não vou falar nem da Beth real, né? Porque a gente não tem acesso a ela. Mas encaixar a Beth personagem, a Beth da série, aqui nos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade border. Se ficar alguma dúvida, gente, me mandam que eu tento organizar aí pra vocês. Agora vamos falar um pouquinho do Dan, né? Um cara bom, cara gente fina, né? Maravilhoso, né? Ex-marido, assim, espetacular. Brincadeira. Vamos falar do Dan, né? O Dan, ele se encaixa, o Dan personagem, ele se encaixa aí nos critérios do transtorno de personalidade narcisista. Muitas pessoas, eu tava vendo os comentários aqui nas redes sociais em relação ao Dan, e muitas pessoas não perceberam. Por quê? Porque ele não é o foco principal da série, já que ele é a vítima, né? Ele foi assassinado por Beth. Então, ninguém fala muito dele, ninguém mostra muito ele. O foco principal ali é o descontrole da Beth, até porque é muito claro, né? Como todos os comportamentos dela ali. Então, a maioria aí da galera, eu acho que inclusive foi um objetivo da produção também, é tirar o Dan de foco. Só que basta ter um olhar mais clínico, um olhar um pouco mais apurado pra gente perceber algumas coisas desse ex-marido aí trágico que tem aí na vida da Beth. Transtorno de personalidade narcisista. Vamos aos critérios também, pra gente pensar um pouco sobre isso? Para quem já estudou psicopatologia aí, né, sabe que o transtorno de personalidade border e o transtorno de personalidade narcisista, eles estão no mesmo combo, tá? Que é o grupo B dos transtornos de personalidade. O que é isso? O grupo B, eu vou ler aqui para vocês, tá? Só para eu não me perder também. O grupo B inclui os transtornos de personalidade antissocial. Hollywood gosta de falar sobre isso, né? Netflix gosta de falar sobre isso. Borderline, histriônica e narcisista. Então, nós temos 4 transtornos dentro do grupo B. Os indivíduos com esses transtornos costumam parecerem dramáticos, emotivos ou erráticos. O que é errático, gente? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Erráticos, né, é o mesmo que imprevisível, inconstante e irregular, né, que assim, descreve bem a Beth, né, descreve bem o funcionamento da Beth. Então, só para deixar claro aí, os 2 transtornos, né, o casal maravilha aí está dentro desse grupo B. E eu brinquei ontem assistindo a série, né, fazendo um humor mais pesado aí, de que é o combo perfeito, né, tudo que a gente precisa é de um casal exatamente com esses 2 transtornos. Gente, significa que os 2 não possam ficar juntos? É claro que não, né, gente, nós estamos falando de seres humanos, mas eu vou falar mais um pouco sobre isso na hora que eu for falar dos tratamentos. Vamos voltar ao Dan. O transtorno da personalidade narcisista, ela tem um padrão difuso de grandiosidade.
necessidade de admiração, falta de empatia, que surge ali no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Também é necessário fechar com 5 critérios para a gente falar sobre esse diagnóstico. Vamos usar os critérios, são 9 também, eu vou tentar ir rapidinho para não gastar muito tempo de vocês aqui, que eu acho que eu já falei demais. Primeiro, ter uma sensação grandiosa da própria importância. Ai, gente, quem assistiu sabe que o Dan estava aí dentro, com toda a certeza do mundo. O cara se achava o maioral, ele realmente se achava extremamente importante, que ele realmente era grandioso, e ele vai em busca disso também de forma bem constante, né? Segundo critério. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Eu acho que fica muito claro isso, porque ele traz na fala dele, né? Quando ele troca de emprego, quando ele troca de emprego, não, vou voltar mais ali no início. Quando ele fala pra Beth que ele vai sair, que ele vai trocar a medicina pelo direito, que ele vai fazer uma faculdade em Harvard de direito, ele fala sobre isso, né? Que é muito melhor ganhar, ser rico, mas que é muito melhor ser mais rico ainda. Então ele vem fantasiando desde o início, né, esse sucesso ilimitado, esse brilho, esse poder, tudo isso muito grandioso. Gente, significa que uma pessoa que gosta de dinheiro, ou que gosta de produzir muito, que gosta do sucesso, é narcisista? Não, tá? Todo transtorno precisa preencher os critérios que o DSM traz para nós. O narcisista precisa ter no mínimo 5 critérios que nós estamos falando aqui hoje. Então, Dan está aí também. Vamos para o terceiro critério. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido ou associado a outras pessoas especiais com condição elevada. A gente nota isso claramente porque o Dan dá uma importância muito grande para o status social dele. Ele dá uma importância muito grande para aquele círculo de amigos, né? Porque aqueles amigos todos deles são muito grandiosos, fazem muito sucesso, então ele se importa de fato com isso. E outra coisa aqui, eu não sei se vai se encaixar nesse critério ou em outro, mas ele tem uma cena que a Beth fala pro garçom, né, que eles já foram pobres e que antigamente eles precisavam de cupons de desconto, eu imagino, e Dan fica extremamente bravo com ela. Por que ele fica bravo? Justamente porque ele tem essa sensação de grandeza, porque ele acredita ser especial e porque ele acredita que não pode ser associado a esse nível mais baixo do que ele, que é o passado dele, tanto que ele não gosta de falar do passado aí. Quarto, demanda admiração excessiva. O tempo todo ele fala, né, desses amigos do escritório, de como as pessoas olham ele, de como as pessoas o valorizam, acham ele o máximo. Ele, inclusive, brinca com a Beth uma cena de que nenhum médico vai querer atendê-la, porque ele é o cara ali que processa os médicos que, por negligência, por algum erro. Então, ele tem essa sensação aí de que as pessoas o admiram ou inclusive que o temem por ele ser bom demais. O quinto critério apresenta um sentimento de possuir direitos. Esse possuir direito, gente, é aquela sensação de achar que os outros me devem coisas, tá? Mas num formato extremamente exagerado. Então, por exemplo, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. Se a gente prestar um pouco de atenção, às vezes até dá pra gente encaixar o Dan aqui, tá? Eu não vou bater o martelo porque eu não me lembro muito bem. Eu posso rever depois e trazer pra vocês, mas eu não me lembro muito bem do Dan trazer esse sentimento de possuir direitos por ele ser especial. Se alguém lembrar de alguma cena aí, me lembra também, tá? Eu não fiz anotações, gente, durante a série, tá? É por isso que eu não lembro e foram 8 episódios. Sexto critério. É explorador em relações interpessoais. Tira vantagem dos outros para atingir os próprios fins. Será? O que vocês acham? Comentam aqui pra mim, aqui no vídeo, tá? Pra eu lembrar depois. Eu não lembro do Dan tirando vantagem dos outros. Não, eu lembro sim. É claro que eu lembro, né? Dan, no próprio... ali nas audiências, né, de mediação, nas audiências do divórcio, ele fala com a boca dele de que Beth era gananciosa, gostava de dinheiro e que ela nunca o ajudou.
né? Que no começo, ela vendia umas Tupperware, mas, tipo assim, ela nunca me ajudou com nada, né? Ela sempre quis mais dinheiro. Só que, na verdade, no início, né, da vida do casal, a Beth ajudou muito ele, a Beth apoiou, a Beth passou por necessidades, cuidou dos próprios filhos sozinha, sem a ajuda do Dan. E ali no início, ele coloca as necessidades dele acima das necessidades da Beth, né? Ele tira vantagem ali dela, do amor que ela tem por ele, constantemente no início do relacionamento e durante, provavelmente, também, que não mostra muito, mas no início fica muito claro isso, né? Então, no começo, Beth era adequada pra ele, porque ela ajudava financeiramente, ajudava a cuidar dos filhos, cuidava da casa. Até na lua de mel deles, ele manda ela arrumar a cama, já que ela tá ali pra isso. Então, tem aí um movimento sim, gente. Então, fechou aqui. É que eu tô tentando lembrar desse tirar vantagens dos outros ali dentro da empresa, mas não mostra muito em relação à empresa dele, né? 7, carece de empatia, com toda certeza. O Dan foi casado com a Beth durante muitos anos, ele teve 4 filhos com ela, e por mais descontrolada que ela fosse, por mais que ela tenha trago prejuízos para ele ali durante o processo do divórcio, ele foi extremamente maldoso com ela, ele não se colocou no lugar dela em nenhum momento. Ela é mãe dos filhos dele e ainda assim ele tentou prejudicá-la, né? Ele usou todas as artimanhas, né? O conhecimento jurídico dele para tentar ferrar ela de qualquer maneira. Então você vê um nível extremamente nulo de empatia. Inclusive tem uma cena que o advogado dele, né, fala para ele: olha, você vai contar para ela que vocês vão se separar. Lembre-se, conte para ela do mesmo jeito que você gostaria de ouvir isso. Né? Se coloque no lugar dela. Imagine como que você gostaria de escutar essa bomba. Ele simplesmente chega em casa, arruma as malas e fala que vai embora. Então, ele tem aí esse baixo nível de empatia. 8º, né? É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Ele fala isso numa festa. Ao chegar da festa, ele comenta isso com a Beth. Então, ele vai comentar ali com ela que os amigos dele, né, têm inveja dele, que usam dele. E aí, é na hora que ele, inclusive, tem a ideia de montar o seu próprio escritório. E o 9º critério demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Precisa nem assistir muito da série que já dá pra gente pensar sobre isso, né? O Dan é extremamente arrogante, extremamente insolente, extremamente acredita ser superior aos outros constantemente. Então aí é só pensar um pouquinho que dá pra gente fazer esse encaixe aí dos 5 critérios ou mais dos critérios da personalidade narcisista. Vamos seguir aqui. Tô seguindo o meu roteiro, tá? E agora, vamos falar do tratamento? Já que a gente já falou da série, né? A gente já falou um pouquinho aí do resumo da série, de algumas cenas, né? Eu, inclusive, contei o final trágico aí pra vocês. Falamos um pouco dos critérios do DSM, tanto dos critérios do borderline, quanto dos critérios do narcisista. E além dos critérios, a gente fez aí uma comparação com todos os comportamentos que são demonstrados na série para nós, com os personagens. Então, a gente fecha o diagnóstico aí dos 2 personagens. De novo, eu vou reforçar. Eu não tô fechando o diagnóstico aqui da vida real deles, tá? Eu não tenho acesso a isso e nem vocês. Mas aqui nós estamos tentando falar do diagnóstico perante ao que a série nos mostrou. Seguindo, né? Falando aí do tratamento... Pensando no caso da Beth, pensando no caso do transtorno de personalidade borderline, a melhor opção que nós temos no mercado, né, no mercado aí da psicologia, né, pensando em níveis de tratamento, em níveis de evidência científica para tratamentos psicológicos, a melhor opção que nós temos para a Beth, para o transtorno borderline, é a psicoterapia comportamental dialética, a DBT, né? Deixa eu ver se eu tenho a sigla correta dela aqui. Porque é uma sigla em inglês, tá? Depois você joga, tá aqui no post, aliás. Eu disponibilizei no post aí
para vocês. Então, o melhor nível de tratamento, né, a melhor opção de tratamento ali para o caso Beth seria essa terapia comportamental dialética, a famosa DBT. É uma terapia de terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. Então, ela está dentro da linha teórica da TCC. O que acontece, né? O Border, ele tem um bom nível de eficácia se ele fizer o tratamento de forma correta. Se ele fizer, por exemplo, ou a própria TCC, tá? Mas aqui a gente tá pensando em maior probabilidade de eficácia, seria a DBT. Onde que a DBT vai trabalhar? Gente, eu vou elencar alguns tópicos aqui para vocês, porque eu não sou especialista em DBT, né? Minha área é TCC, né? Que é a TCC clássica de Beck. Então, não vou me arriscar a falar da DBT aí sem olhar as minhas anotações aqui. Mas para quem tiver a curiosidade de estudar depois, tem livros incríveis aí sobre o assunto. Bom, onde que a DBT vai trabalhar, né? Onde que a terapia comportamental dialética vai trabalhar com o Border? Ela vai trabalhar primeiro, né, esses comportamentos autodestrutivos. Esses comportamentos, por exemplo, que a Beth mostra o tempo todo na série para nós, né? Ela se comporta o tempo todo de maneira impensada, causando aí vários riscos para a vida dela, vários riscos para a vida das outras pessoas. Então, a DBT ela vai trabalhar ali tentando corrigir, ensinar o paciente a regular esse tipo de comportamento, controlar essa impulsividade. A DBT ela também vai ajudar no manejo das emoções. Lembra que os critérios traz para nós aí o descontrole da raiva, né? Aquela raiva extremamente descontrolada, totalmente fora de controle. A DBT vai ajudar o paciente a regular, a racionalizar melhor essas emoções. Outra coisa que a DBT ensina também, que a TCC também ensina, é o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas. A gente percebe que Beth, ela tem um nível muito baixo de resolução de problemas, né? O tempo todo ela se comporta de maneira destrutiva sem focar na resolução. Então, o advogado liga para ela, por exemplo, ela ao invés de pensar na solução daquilo, ela simplesmente liga o foda-se, né? Perdão da palavra aqui, e ela vai em busca de destruir algo, de jogar essa emoção, né? Esse descontrole emocional dela para a parte comportamental. Então, ela joga aquilo para fora, ao invés de ir em busca de uma solução aí mais racional, de uma solução que faz mais sentido. E um outro objetivo da DBT, que é uma coisa que eu acho que fica muito marcado na série para nós, que é essa correção, a diminuição dos comportamentos de falta de respeito consigo mesmo. Beth o tempo todo se humilha. Beth o tempo todo se coloca ali em nível de humilhação. Então, o papel do terapeuta, né, do psicoterapeuta que trabalha com a DBT, com a terapia comportamental dialética, é reduzir, é evitar essas atitudes que buscam constantemente esse formato de humilhação, de desrespeito consigo mesmo, de se colocar num patamar muito, muito inferior. Traz muito para nós remete muito esse funcionamento de humilhação. Até que para quem tá assistindo, né, igual eu, teve um momento que eu fiquei muito angustiada, que eu falei, Beth, vive a sua vida, né? Larga de ser mal amada, né? Vai resolver, vive a sua vida, vai em busca de ter os seus filhos de volta, de organizar a sua vida, de buscar um emprego. Então, a DBT, ela vai direcionar o paciente para isso também. Então, esse é o melhor método de tratamento disponível hoje para o transtorno de personalidade borderline. Lembrando que não é o tratamento que causa milagres aí, né? O paciente ele precisa estar disposto a trabalhar de fato isso. Agora, o tratamento para o transtorno de personalidade narcisista é algo um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o narcisista, né, o DEM, vocês conseguem imaginar o DEM chegando num consultório de psicologia? Né? Porque eu não consigo. Porque ele já tem aquela sensação de grandiosidade, ele já se acha poderoso demais. Então, ele não vai se colocar à disposição de um profissional para cuidar dele. Até porque o nível de prejuízo dele é muito baixo. Ele não percebe que ele tem prejuízo e que ele prejudica outras pessoas, até porque ele não tem empatia, né? A empatia dele é muito baixa. Então, ele não reconhece que é um problema. Então, como é que eu levo esse cara pro consultório? Como é que eu faço um bom tratamento com ele? Então, fica meio difícil. Então, pode ser que dê certo? Pode, se ele vir
para o tratamento, se ele se dispor a se tratar. Pode acontecer, gente, igual ali, a Beth não nos permitiu saber qual que seria o desenrolar do relacionamento dele com a Linda, né? A gente não sabe como seria. E vamos supor que ele tivesse conhecido Linda e ele realmente tivesse se apaixonado por ela, e ela gosta muito dele, os dois têm uma relação legal, e ela consegue conduzir ele, às vezes, para essa busca, né, de tratamento, em busca de se tornar uma pessoa melhor, seja lá o que for, e aí pode até ser que ele conseguisse chegar ao consultório, o terapeuta conseguisse fazer alguma coisa por ele. Só que é muito difícil, gente. De fato, é muito difícil, porque o transtorno de personalidade narcisista, ele traz aí pro paciente, né, inclusive como sintoma, a gente acabou de falar sobre isso, esse sentimento de superioridade. Então, ele não acredita que há algo errado com ele. Ele acredita que todos aqueles critérios que a gente citou estão corretos. Esse é o jeito dele viver. E ele trabalha assim, é assim que ele vive a vida dele, tá tudo bem, porque, nossa, ele faz sucesso, ele consegue uma admiração excessiva. Então, errado, no caso, é quem não faz isso ao redor dele, tá? Então, é complexo trazer esse paciente para o consultório. Mas, quem sabe? Nesse caso aqui, eu não vou falar sobre o tipo de terapia, porque eu domino zero de terapia do esquema. Então, uma boa opção para o tratamento do DEM, no caso ele viesse para o processo terapêutico, seria a terapia do esquema, que também é uma terapia de terceira onda aí da linha teórica da TCC. Agora, para ir encerrando aqui, né, o nosso conteúdo, o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer algumas coisas mais polêmicas aí pra gente pensar. E aí, gente, de novo, tá? Eu tô trazendo aqui a minha percepção, a percepção daquilo que eu já estudei, daquilo que eu sei sobre o transtorno borderline, sobre o que eu vi na série. A minha pergunta é, Beth, né? A mulher ali, a mulher que foi rejeitada, que passou por um processo muito difícil no divórcio dela, ela é uma vítima ou ela é uma assassina, né? É difícil pensar sobre isso, porque para quem assiste a série, vê o quanto Dan tentou prejudicá-la de diversas maneiras, né? Vê o quanto de fato foi sofrido o processo de divórcio dela. Realmente foi. Mas a minha questão aqui é deixar muito claro para vocês que Beth era uma mulher adulta, uma mulher consciente, uma mulher que sabe diferenciar o certo do errado. E aí a questão é, Beth de fato foi uma... né? Porque ela existe ainda, ela está presa, inclusive, até hoje, né? Não tem previsão aí para a saída dela. Ela de fato foi uma assassina. E eu tô tentando trazer isso, gente, não é em nenhum momento tentando defender o Dan, de forma alguma. Eu assisti a série, né? Eu vi o que aconteceu. Só que Beth, se estivesse num tratamento psicoterapêutico, se ela soubesse do transtorno que ela tem, se ela soubesse se cuidar, se ela estivesse disposta a se cuidar, ela, durante todo aquele processo difícil do término dela, né, do divórcio dela, ela teria escolhido melhor os seus comportamentos. Ela teria feito um manejo diferente do seu descontrole, da sua raiva, dos seus ciúmes, de tudo ali que acontece ao seu redor. Então, o que eu quero dizer aqui é que não dá pra gente colocar a Beth como vítima da circunstância. Foi o Dan que gerou tudo isso nela, foi o Dan que causou tudo isso nela. Não, gente, não foi. Por que não? Por mais que o Dan seja um crápula, porque de fato ele é um mau caráter, um insensível, maldoso, cruel, ele foi cruel durante o processo de divórcio, por mais que ele seja tudo isso, não foi ele que desencadeou nada nela, né? Vocês aqui da área da psicologia, que estão comigo, sabem, todo transtorno mental, todo transtorno de personalidade, ele é gerado desde a infância. Ele vem sendo construído ali diante de vários fatores. Não foi o Dan que causou. Ele pode ter sido o fator gatilho dela? Pode. Até pode, tá? Não vamos tirar isso da questão. Mas é importante a gente definir aqui que não é porque uma pessoa tem um transtorno que ela se torna vítima de algo. Não é porque uma pessoa tem um transtorno que ela tem o direito de matar, de tirar 2 vidas, de entrar na casa de alguém e tirar 2 vidas.
independente do que foi lhe causado. O que eu quero dizer, né, de novo, eu não estou defendendo o Dem, mas eu estou trazendo a Beth para a perspectiva justamente porque foi ela que cometeu o grande crime, né, o crime trágico ali no final da sua história, da história de todos os seus filhos, da história ali de toda a sua família. Nós estamos colocando ela como esse olhar aqui, né, como foco, assim como a série faz também, porque muitas pessoas tiveram uma visão de que, assim, Beth, se o Dem não fosse como ele ela não tinha feito o que ela fez. Gente, ela poderia ter feito sim, porque os sintomas do transtorno dela não dependem das circunstâncias externas, dependem dela. Como eu escrevi no meu post, né, que eu tentei deixar bem claro isso para vocês, é que todo transtorno tem causa multifatorial, né, são vários fatores que fazem com que Beth seja quem ela é, e que o transtorno de personalidade borderline, ele sabe o que é certo e o que é errado, só que ele escolhe fazer o que é certo ou errado sabendo disso. Faz sentido para vocês? O que eu quero deixar claro aqui, perguntando, né, Beth é uma vítima ou é uma assassina, é deixar claro que, apesar do transtorno, ela não é insana. Ela é consciente, né? Existe um cérebro ali em alto nível de funcionamento, inclusive Beth, ela tem formação, ela tem um bom nível de intelectualidade, de inteligência, teve uma vida muito próspera, né? Apesar das dificuldades, ela teve uma vida próspera. Ela sabe diferenciar o que é certo e errado e ainda assim ela escolheu matar. Então, esse é o meu ponto aqui, nem todo border mata, tá? Então, já sabendo disso, fica aí bem claro para nós de que não é o transtorno em si que faz com que uma pessoa seja ruim ou que escolha matar ou não, mas tudo vai depender ali do seu manejo. Lembra que eu falei que a DBT vai trabalhar aí com a parte comportamental, com a parte de regulação emocional? Tem algumas pessoas dentro do transtorno ou dentro do espectro do transtorno que tem uma vida mais saudável, que tem uma vida mais adaptativa até sem tratamento, tá? Mas isso depende. Só que nenhum border, coloquem isso na cabeça de vocês, ele é insano. Todo border, ele vai ter ali o seu nível de conhecimento em relação ao que é certo e errado. E lógico, gente, aqui eu estou falando de um border, apenas do border, tá? Pode ser que exista uma pessoa com transtorno de personalidade, borderline, com alguma comorbidade, uma comorbidade neurocognitiva, uma comorbidade de intelecto, tranquilo. Aí falaríamos de um outro caso, mas aqui, no caso de Beth não era insana. Beth fez o que fez sabendo o que estava fazendo. Então, deixa eu ver se é só isso. Aí, uma perguntinha final, né? Uma perguntinha não, uma resposta já. É que no caso aqui dos Brodericks, Beth não se encaixaria ali numa insanidade mental, tá? Inclusive, os advogados dela nem cogitaram essa possibilidade, até porque todo mundo sabia que, de fato, ela sabia o que estava fazendo. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês assistam a série também e que vocês mandem as dúvidas de vocês pra mim, caso aí surja alguma durante a série que vocês estiverem assistindo ou durante o videozinho aí pra mim. Eu sempre disponibilizo a minha caixinha de perguntas, mas podem mandar também lá no meu direct que eu faço questão de responder. Eu espero aí ter tirado a curiosidade de vocês em relação aos transtornos. E é isso. Obrigada aí pra quem assistiu o vídeo todo. Eu estou à disposição e a gente se vê em breve. Brigadão e até a próxima.